Isekai é o escapismo na sua forma mais pura. Boa parte da nossa relação com ficção é escapismo. Meu dia tá uma merda, minha vida tá uma merda, ou o dia foi só complicado, então eu vou abrir a minha cerveja e vou escapar para esse mundo onde o menino quer ser o rei dos ninjas vestido de gari. O Isekai corta umas etapas desse processo. Então, eu quero escapar da minha vida, então eu vou assistir uma história onde o cara igual a mim escapa da vida dele. E lá ele é valorizado pelo que ele é. Dá pra você fazer isso de várias abordagens diferentes, não é todo Isekai que é igual, obviamente. O melhor Isekai que vocês não viram é Escaflowne. Assistam esse vídeo onde eu falo sobre por que ele é tão legal. E ele é um Isekai muito legal porque a menina vai para aquele mundo mágico e ela não é o centro de tudo, ela não toma decisões, ela não é tão importante assim. Dá pra você mergulhar de cabeça nesse tipo de coisa, que é, por exemplo, Sword Art Online, que eu vi a primeira temporada, ou No Game No Life, que eu li a primeira novel. E é realmente isso. O cara vai para aquele mundo e naquele mundo ele é muito foda por uma coisa que o leitor otaku comum acredita que ele também é, né? Bom em jogos, experiência com mundos de fantasia e o caralho a quatro. Então, realmente abraçou a causa, digamos assim. Dá pra você ir contra isso, e eu não terminei, eu vi os 18 episódios e larguei porque eu tava achando muito chato, mas pelo que todo mundo diz, e pelo que eu vi também, a tentativa de ReZero é justamente dar uma leve desconstruída nessa ideia, e esse cara vai pra aquele mundo, mas ele é um merda. Mesmo que ele acredite que ele é super legal. E dá pra você simplesmente não abordar a questão de tudo isso, de tudo que eu vejo por aí, eu nunca assisti, mas Log Horizon parece ser isso. É mais uma simulação de como eles iam gerir um mundo, é mais sobre economia. Tem uns papos assim, né? Não conheço muito Log Horizon. Mas a tendência recente desses montes de adaptações de light novel e isekai, que é já uma frase que é um prenúncio do apocalipse, a gente acaba inevitavelmente caindo nessa discussão e julgando essas histórias muito por isso. Mas tem uma questão nesse tipo de história, né? No Game No Life e Sword Art Online, para ficar nos exemplos que eu já citei, eles colocam o protagonista no mundo mágico ou no mundo de jogo, de videogame, e fazem ele ser bom por uma coisa que é dele, para que ele seja valorizado dessa maneira. Tate no Yusha, Rising of the Shield Hero, o herói do escudo, ele comete um erro muito grave pra mim, que é a base, neste primeiro episódio, a base de todos os problemas da história até o momento. Tudo que a gente conhece do personagem principal e tudo a maneira com que a gente tem que se relacionar com ele, a maneira com que a gente tem que gostar e torcer por ele, não tem nada a ver com quem ele é. Tem a ver com quem as outras pessoas são e como essas outras pessoas tratam ele. Todo o processo é um processo de vitimização do personagem principal pra gente gostar dele com dó. A gente tem que sentir pena e tem que sentir que todas as ações dele são justificadas porque o resto do mundo foi filha da puta com ele. Vamos explicar Tate no Yusha. A ideia é que o moleque, otaku, acha um livro que ele acha que é uma light novel numa biblioteca, vê uma lenda das 4 armas cardeais e é transportado para o mundo das 4 armas cardeais. As 4 armas são espada, lança, arco e escudo. Ele até tira sarro, mas o escudo tá mais pra armadura do que pra arma, né? E ele vira o cara do escudo. O reino invoca todos eles porque eles têm que salvar o mundo das ondas, abrem os portais, tem demônios, enfim. Todo mundo tem preconceito com o cara porque o herói do escudo é um merda, de acordo com as lendas. E ele é muito preterido por todo mundo, não arranjam uma party pra ele partir na jornada pra evoluir a arma, porque a arma
está em nível 1, mas aí uma pessoa, uma mina, ela levantou e fala, herói do escudo, eu vou com você e tal. Mas ela enrola ele, rouba o dinheiro dele, inventa uma história de estupro, todo mundo se volta contra ele e o resto da história, a segunda metade da história é ele muito puto com todo mundo, agindo sozinho e tentando upar o escudo dele sozinho da maneira como ele é, descobrindo novos poderes e tal. E o final, enfim, a gente chega nessa questão. A questão é, a única coisa que a gente conhece desse personagem, o que é uma coisa comum de Isekai até, é um breve vislumbre da vida dele como otaku, onde ele fala que ele teve o privilégio de viver a vida otaku dele sem precisar de mesada e sem precisar, com mesada e sem precisar de trabalhar. E aí ele entra no mundo. Mas a gente não vê como ele é de verdade. A gente não vê como é o comportamento dele ao natural, digamos assim, se é que isso é possível de dizer. Mas a gente não vê uma situação mais ou menos normal pra ver quem ele é. Ele chega, conhece os outros 3 caras estão estranhamente à vontade na situação toda, não estranham nada do que tá acontecendo, e já são automaticamente pau no cu com ele, porque a dinâmica é feita muito rapidamente. Ele fala de... alguém fala sobre brisa mediterrânea, o moleque fala sobre... Eu li isso em livros, um negócio assim. E o outro fala, você nunca saiu do Japão? Então, nossa, esse homem é um riquinho. Todos eles são bonitos e ricos. E eles têm as armas fodas e o mundo gosta muito deles. E ninguém gosta de mim. Então, automaticamente a dinâmica é essa. Eu não sei nada sobre esse cara. Eu não sei se ele é um cara legal. Eu não sei se ele merece a minha pena, ou seja lá o que for. Eu não sei se ele merece que eu goste dele. Mas automaticamente ele é o vira-lata que tá todo mundo chutando. Então o único motivo de eu gostar desse cara é porque o mundo está contra ele por algum motivo muito esquisito. E eu acho muito esquisito porque existe uma lenda dos 4 heróis, das 4 armas e dos 4 heróis do outro mundo. E esse é um tipo de caso que a construção do mundo bate com a interação dos personagens e as coisas não fazem sentido nenhum. Por que a gente precisa que o personagem seja um coitado? Então todo mundo tem que agir à volta dele de uma maneira muito pouco crível, porque a história precisa disso. Então os caras são muito certos e confiantes de si, os outros 3 caras, estando eles também imediatamente nesse mundo, a não ser que tenha um plot twist depois, na verdade eles tinham sido invocados 2 semanas antes. O que eu acho que faria menos sentido ainda. Porque a lenda diz que precisa das 4 armas e dos 4 heróis. E é todo mundo muito pau no cu com esse cara. Como se eles não precisassem que esse homem salvasse o mundo. Assim, eles colocam a situação de a arma está no nível 1 e você precisa treinar essa arma. Então a gente vai arranjar guerreiros para fazer um grupo com você e você vai andando por aí e eles vão te auxiliar para você evoluir de nível. E aí ninguém vai pro grupo do Herói do Escudo. Porque os caras têm que escolher, né? Pra ter uma dinâmica muito de educação física de escola, né? Ninguém me escolheu! Eu já chego nisso também. Eu espero chegar em tudo que eu tô falando. E não tem nenhum trabalho, tá todo mundo cochichando. Herói do Escudo é um merda, Herói do Escudo. Não tem nenhum trabalho do rei, o homem que provavelmente ordenou, o rei dessa sociedade matriarcal, provavelmente ordenou que se chamem os heróis pra salvar o mundo. Não tem uma palavra do rei falando, gente, a gente precisa que a arma desse cara deixe de estar no nível 1 e chegue no nível 100. O mundo vai acabar. Vocês 3, seus filhos da puta, pro grupo dele. Tá tudo errado, tem 5 aqui e 4 ali, dá pra vir 2 pra cada um. Sabe? Seria o básico do básico. Eu não sou o cara de ficar dizendo que os personagens tinham que agir de forma lógica, por isso a história é ruim. A questão é que eles só não agem de forma lógica para criar essa situação maniqueísta, manipuladora, de caracterização do personagem, que é uma caracterização totalmente indireta.
A gente vai gostar dele porque esses caras são filhos da puta. Eu não vou gostar dele ou querer ver a história dele porque ele é legal, porque ele é ótimo em jogos, como no No Game No Life, porque ele é muito forte como Sword Art Online. Eu vou gostar dele porque esses caras são os merdas. Com ele. Tem mais detalhes de caracterização de mundo que me irritam muito, mas por enquanto eu vou citar só 2. O fato de que, beleza, cada um desses caras veio de um universo paralelo, de um Japão diferente, uma versão diferente do Japão. E esses 3 caras conhecem jogos parecidos com esse mundo onde eles caíram. E quando isso é importante para a história, eles colocam isso de forma diegética. Diegese é alguma coisa que faz parte daquele mundo da história. Então, se alguém tá ouvindo música numa caixa de som, isso é uma trilha sonora diegética. Porque a música do filme é uma música que está acontecendo naquele mundo. Quando é só trilha sonora naquele uso normal, os caras estão andando na rua e tem a música claramente trilha sonora com áudio limpo e tudo mais, isso é não diegético. Isso é realmente cinema, edição de cinema. A questão dos caras vierem de outros mundos e eles conhecerem esse mundo, e o moleque não, porque ele não conhece um jogo parecido com esse mundo, é dramatizado de forma diegética. Porque dentro daquele mundo, de uma forma diegética eficiente, dentro daquele mundo, os caras falam que as lendas diziam que os heróis já iriam conhecer misteriosamente o nosso mundo quando chegassem. Olha só, faz sentido. Porque o mundo acontece naturalmente, acontece normalmente. Você precisa integrar isso como se fosse uma vida normal. O resto da vida daquelas pessoas precisa estar acontecendo. E ele fala como uma parte da lenda normalmente. Já no negócio do nível do escudo, eles tratam como um videogame. É como se a história quisesse fazer as duas coisas. Ela quisesse que a gente achasse que aquele mundo existe de verdade no universo paralelo, já que existem outros Japões paralelos, ao mesmo tempo que eles querem que a gente veja que é um videogame. Mas quando o rei vai falar essa questão, da questão dos escudos, ele fala: vocês precisam checar o seu status. O que eu acho muito esquisito, porque é como se ele de fato estivesse num tutorial de videogame. E é um personagem falando: aperte o X para abrir o menu. E eles não estão no videogame, ou eles estão? É tudo muito estranho. A questão da lenda e do que está acontecendo naquele mundo também é muito mal dramatizado, porque a gente vai chegar nesse ponto. Eu suponho que a gente vai chegar nesse ponto. É que o foco da história passa a ser completamente qualquer outra coisa, né? Passa a ser muito mais sobre a vingança e a raiva desse moleque do que sobre a lenda e acabar com as ondas. Mas parece que o mundo tá acontecendo naturalmente, né? Normalmente. O fato de eles estarem à beira do apocalipse e de as ondas terem chegado e tudo mais, não afetou a vida de ninguém. Todo mundo conhece as lendas, todo mundo conhece que o herói do escudo é um merda, mas o resto da vida das pessoas não está sendo afetada de maneira alguma. Então é muito estranho. Eu acho isso muito estranho. E eu também odeio, eu já não gosto do design de quase nada ali daqueles caras, mas tudo bem. Eu odeio quando você tem esse mundo medieval, mundo de fantasia medieval de videogame, design de produção de JRPG, e aí tem um lord inglês do século XVIII no meio. Tem um filho da puta de cartola e smoking. Por que esse cara tem cartola e smoking? Esse cara, a não ser que esse cara seja de outro mundo também. Ele foi transportado da Inglaterra do século XVIII do século XVIII, século XIX para esse mundo. Só se for. Mas bateu a raiva. Enfim, essas são outras coisas de construção de mundo que já são mal feitas, mas o cerne da questão mesmo é que ele vai distorcendo as situações e o que a gente deveria esperar de um mundo desesperado por salvação, que convocou os heróis da lenda para salvar esse mundo. O comportamento de ninguém
tá condizente com isso. Aí a gente chega no momento tão comentado de Tate no Yusha. A porra da acusação de estupro. Eu não vou comparar diretamente com Goblin Slayer, porque Goblin Slayer pegou uma cena de estupro e mostrou extensivamente uma cena de estupro. Não teve estupro nesse. Teve a acusação do estupro. A acusação do estupro foi mais um dos recursos para que a gente goste do personagem indiretamente. Olha como o mundo é injusto com ele. É um problemaço, porque ele se alimenta de uma ideia popular muito tóxica que diz que as mulheres inventam estupro pra se pagar de coitada e pra aparecer, ou seja lá o que for. É só você procurar por aí a quantidade de mulher que expõe o agressor e é atacada por isso, que vai denunciar na polícia e duvidam dela. Recentemente no Japão, por exemplo, teve uma idol atacada por... É um caso muito complexo, mas teve uma idol atacada por 2 homens e ela se viu obrigada a pedir desculpa no show por ser atacada. Pelo menos os fãs deram apoio pra ela, diz as reportagens. Mas acaba sendo uma coisa que, se não foi obrigado pelo produtor, ela foi obrigada socialmente. E eu não tô dizendo que Tate no Yusha, a novel lançada em sei lá quanto, 2011, 2015, causou tudo isso. Ela reflete. Assim como um monte de coisa que a gente assiste, reflete um monte de coisa do nosso mundo. É esquisito porque a gente não conhece quase nada do personagem principal, e a única coisa que a gente conhece do personagem principal é que ele é otaku. E a partir do momento que a gente conhece que ele é otaku, a gente vê caras snobs sendo snob com ele, o mundo tendo preconceito com ele por um fator externo e uma mulher querendo foder ele. É só isso que a gente sabe sobre ele. Ele é um otaku injustiçado pelos mundos, dá pra dizer, injustiçado pelos mundos, enganado por uma mulher. É muito difícil não fazer a leitura do self-insert ali, e eu não vou entrar no papo do gênero do autor ou autora. Tem muita gente falando que é mulher, é um pseudônimo, não se sabe o gênero da pessoa que escreveu. Parece que quem ilustra é uma mulher, o que não quer dizer nada, ilustra novel, mas não tem nenhuma prova de sexo masculino ou feminino do autor/autora de Tate no Yusha. É difícil não colocar, não fazer essa leitura com esse pouco de informação que a gente tem sobre esse personagem. Ele é um otaku injustiçado. Essa é uma história de um otaku injustiçado. E tudo isso é feito para chegar no ponto em que a gente tem uma justificativa plausível dentro daquele mundo, para que qualquer comportamento dele seja justificável e aceitável e compreensível, o que envolve ele ser pau no cu com todo mundo e ao fim do episódio comprar uma escrava. E eu tenho praticamente certeza que ele vai ser super legal com essa escrava. Certeza. Mas ele comprou uma escrava. Ah, mas ele estava muito puto e ele foi enganado, não sei o quê. Ele comprou uma escrava. São power fantasies, são fantasias de poder que essas coisas trabalham. E Tate no Yusha trabalha muito com isso. E por conta de a gente não conhecer praticamente nada do personagem, a gente só conhecer o fato de ele ser uma vítima, tudo fica muito mais claro. É realmente, se o Isekai corta pedaços, corta intermediários no nosso escapismo, Tate no Yusha meio que corta mais intermediários nesse escapismo e nessa power fantasy. E, assim, eu tô interessado em assistir porque talvez tudo isso seja trabalhado de maneira crítica. A maneira como esse moleque
acredita que tudo que ele tá fazendo é justificado, talvez seja criticado, talvez seja contraposto, talvez tenha nuances, talvez a história seja mais complexa do que parece. Então eu quero assistir porque eu quero ver onde isso vai chegar. Mas esse primeiro episódio foi uma bela merda. Não foi uma bela, foi uma bobagem manipuladora. Uma enorme bobagem maniqueísta. É bobo, é raso e é maniqueísta. É preto no branco. Esse homem é bonzinho e um coitado. As pessoas são arrogantes e são do mal. Espero que vocês tenham ficado comigo até o fim. Se você ficou comigo até o fim, considere colaborar com o padrinho do VideoQuest, mas principalmente considere compartilhar esse vídeo para que as pessoas tenham até um ponto de vista que no meu caso desse vídeo talvez seja razoavelmente diferente por aí. Não sou nenhum floquinho de neve especial, mas as críticas costumam ser positivas e já tem gente defendendo o anime, né? Eu sou fã de Tate no Yusha desde criancinha. Enfim, muito obrigado a todos, falou.